Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sorriso em Dia. Hoje vamos trazer para vocês uma das características da maloclusão. E fazendo aí um parênteses, nós vamos iniciar na faixa, aproximadamente na faixa etária aí de 5, 6 aninhos de idade, né? Que é uma idade bem comum onde a gente tem muito a presença dos hábitos, né? Ou hábito de chupeta, ou hábito de chupar o dedo, em alguns casos a própria língua, né? Quando alguns casos em menor proporção, quando o lábio, né? Esse tipo de característica, ele contribui então para que aquela criança venha a ter uma série de problemas, de desenvolver uma série de alterações em seu maxilar. Então, por exemplo, se for o dedo, e se esse dedo for o polegar, esse dedo ele vai promover o estímulo do crescimento deste osso e o bloqueio deste outro osso aqui, fazendo com que a gente venha a ter uma diferença de crescimento e desenvolvimento entre a parte superior, maxila, e a parte inferior, mandíbula. Esse tipo de característica de maloclusão também é bastante comum quando a pessoa tem o hábito da chupeta. Só que a chupeta, de uma maneira geral, além dela promover esta característica, ela contribui para que a mordida dos dentes anteriores, os dentes não se fechem, eles vão ficar entreabertos, característica de mordida aberta. Esta mordida aberta, por sua vez, vai trazer outros problemas, vai agregar outros problemas, como por exemplo, quem tem a mordida aberta não faz a respiração de uma maneira normal, fisiologicamente normal, porque o ar ele não vai entrar pelo nariz, fazer via aérea superior e vai até o pulmão onde ocorre a troca dos gases. Não vai acontecer. Ele vai fazer pela boca, né? Então o ar não é filtrado, não é aquecido, jogado diretamente no pulmão. Isso é prejudicial. Quando a criança tem esse tipo de característica, então ela não promove o desenvolvimento dos maxilares, porque ao respirar pela boca, ela vai ficar com a boquinha aberta, o lábio fica sem desenvolvimento, é uma característica, chama lábio hipotônico, né, sem desenvolver, e essa hipotonicidade desse lábio vai fazer com que então esse osso não tenha anteparo aqui na frente, vai deixar o ossinho desenvolver livremente, o que vai promover aquela diferença, a parte de cima lá na frente e a parte de baixo, mandíbula, lá atrás. Então note que esse conjunto, essas características de maloclusão nessa faixa etária é bastante comum, o tanto de coisas que ela agrega, ela vai trazendo de prejuízo para a criança. Sem falar que uma criança que não respira bem, ela não é uma criança que faz um sono normal, ela geralmente é uma criança que tem um pouco de déficit de atenção na escola, porque ela não dorme bem, né? Ela não faz a trituração dos alimentos de uma maneira correta, porque se os dentes não se encontram, ela não vai triturar bem os seus alimentos, né? Então isso tudo prejudica a saúde de uma maneira geral dessa criança. E quando ela está associada a uma mordida cruzada, que a mordida cruzada que é? É uma inversão da posição dos dentes. Se o dente tem uma característica de cobrir a parte de baixo, a mordida cruzada é o contrário, o dente de baixo cobrindo o de cima. Quando isso inverte em um dos lados, direito ou esquerdo, ou de ambos, isso prejudica o crescimento ósseo, que ele fica bloqueado. E além de prejudicar esse crescimento ósseo, ele vai promover um crescimento assimétrico da face. E esse crescimento assimétrico da face vai gerar um prejuízo estético e vai gerar um prejuízo
imenso para a articulação, porque a articulação vai ficar trabalhando totalmente desbalanceada, desequilibrada. Então essa é uma das principais características nessa faixa etária que comumente nós vemos aqui na nossa clínica. Alcides, cada tópico que você colocou aí, eu acho que dá um podcast diferente. Dá um podcast diferente. Cada subtema desse tem uma curiosidade que, conforme você foi falando, muitas informações. Eu fui passando aqui, é um universo, né? Que tem a faixa etária, tem os cuidados, tem não são anomalias, mas as diferenças que podem acontecer das oclusões em cada faixa etária, né? Cada ponto desse requer um cuidado especial. E uma característica, Kleber, interessante, é que quando você está conversando com os pais, explicando sobre essa característica dessa maloclusão, você tenta explicar assim, então é comum a criança que tem essa característica de respirador bucal, de mordida aberta, quando ela está se alimentando, ela vai fazer aquele barulhinho com a boca, como se estivesse mastigando, um adulto mastigando de boca aberta. Faz o barulhinho. Aí os pais vão lá e corrigem. Mastiga de boca fechada, fecha a boca. E a criança não consegue. Fazendo uma analogia, como se eu prendesse a sua respiração, colocasse um alimento na sua boca, mastiga. Você vai precisar buscar o ar. A hora que os pais tomam esse conhecimento, você vê que eles ficam extremamente assim, chateado, agir errado, entendeu? Mas agiu errado porque não sabia, né? Então não adianta a gente querer cobrar aquilo que aquela criança está apresentando como deficiência, porque você precisa agir sobre isso para corrigir esse problema. E olha, eu fico imaginando o quanto essa informação de conhecimento dos pais é valiosa para que eles mudem a atitude com os filhos, para que eles consigam observar o comportamento dos filhos. Exatamente. E com isso ter um melhor convívio, né? E aí eu puxo o gancho do seguinte, né? Quantas crianças não vão para terapia por um problema de respiração, um problema de constrangimento, um problema de autoestima? E aí eu pergunto, quais as relações que existem da ortodontia com outras especialidades? Por exemplo, nessa que você comentou da terapia, é comum quando a criança ela tem um hábito, você ter que identificar que tipo de hábito é aquele. Porque vamos imaginar, nos dias modernos de hoje, os pais trabalham, né? De uma maneira geral, o pai e a mãe trabalham. Geralmente a criança fica com babá, com cuidadora, com os avós, enfim. E tudo isso, a criança ela vai entrando no nível de estresse que aquele hábito, muitas vezes, Kleber, seja lá o paninho, o dedinho, a chupeta, ele passa a ser um Lexotan. Ele passa a ser a válvula daquela criança. Então, você precisa entender, porque muitas vezes você vai ter que buscar um psicólogo para entender esse hábito, para ajudar a criança e os pais a contribuírem para você eliminar esse hábito da criança. Você vê que interessante? Muito. Olha o gancho. E devem ter outros vínculos com outros especialistas da ortodontia ao longo de qualquer tratamento, né? Sim. Uma outra característica dessa profissões correlatas é o otorrino, né? Porque o respirador bucal, como ele não trabalha com essa musculatura superior da face, então você imagina que os ossos irão ter um desenvolvimento aquém do que é normal. Se ele vai ter esse desenvolvimento aquém, a via aérea superior aqui, fazendo uma analogia, ela vai ficar com um caninho menor do que ela deveria ter, a amplitude. E isso, muitas vezes, você vai depender depois, por exemplo, de um otorrino para restabelecer, né? Quando ela não desenvolve também algumas características, como amígdala hipertrofiada, adenoide hipertrofiada, que contribui também para esse tipo de problema. Então você vê que você vai
À medida que você vai aprofundando o conhecimento e entendendo essas características, o tanto de coisas que pode estar envolvida aqui nesse contexto. E quando o lábio está sem desenvolvimento, qual outro profissional que tem que entrar? O fisioterapeuta, a fonoaudióloga. Então, olha que interessante que você precisa para uma reabilitação, né? Porque muitas vezes você não fecha, às vezes, um planejamento, porque faltou aqui, por exemplo, a fono, faltou aqui, por exemplo, a psicóloga, faltou aqui, por exemplo, o otorrino. Então, é muito interessante e é muito vasto. A gente começar a falar e detalhar, aprofundar, e é um assunto que chama atenção. Total. Porque é o dia a dia, é o nosso dia a dia. E imagino que quem é pai, né, ou quem é filho e queira cuidar também dos pais, quanto maior o número de informações, melhor é, para que a gente veja o indivíduo como integral, né? O indivíduo como um todo. Sim. Né? A ortodontia, aliada a outras especialidades, traz um melhor resultado para o cliente, para o paciente que está lá na ponta. É lá na ponta. Se a gente pegar mais um gancho aqui, Kleber, por exemplo, essa característica do respirador bucal, com o decorrer do tempo, se nada for feito, ele vai selar um pouco aqui na cervical. Ela fica um pouquinho inclinada, sabe assim, para frente, sabe? E isso dá uma alteração de postura. Aí, muitas vezes os pais vão levar essa criança para um ortopedista para tentar identificar. E a identificação, o diagnóstico está no respirador bucal. Olha só que interessante. Né? Então não é só uma questão de postura. Essa postura vem da consequência desse problema respiratório que vai fazer com que a criança se acomode a aquela postura, porque aquilo é um facilitador. Assim como respirar para ela, o facilitador é ficar de boquinha aberta e não pelo nariz. Interessante, né? Muito. E eu acho que os próximos episódios aí vão trazer muito mais conteúdo, com esse olhar mais especialista, envolvendo idade, envolvendo interação com outros especialistas. Exato. E principalmente propondo um olhar mais estratégico, mais generalista do tratamento para o melhor resultado para o paciente. Correto, Kleber. Muito bom. Muito bom.